Após fazer um vídeo falando sobre os cuidados de expor nossos filhos na internet, hoje eu vou falar sobre privacidade e cuidados ao utilizar a internet e trarei 10 dicas sobre o tema. Comecei a utilizar a internet em 97. Na época, muita gente nem tinha nascido. Mas a cada avanço da tecnologia e facilitando o acesso a todos, ela literalmente invadiu as nossas casas. E não apenas nos computadores e nos celulares. Cada vez mais surgem dispositivos que nos fazem ficar cada vez mais conectados na internet. E o mais problemático disso, ficamos dependentes. Temos uma casa inteligente, com computador, celular, relógio, televisão, câmeras de segurança, lâmpadas e até geladeiras e algumas máquinas de lavar já com essa possibilidade. Até o chaveiro está na internet. Junto com isso vieram também problemas, como o roubo de dados e de dinheiro na sua conta no banco, fotografias que são vazadas na internet, câmeras embutidas nesses aparelhos que são hackeadas e por aí vai. O Brasil é um país extremamente burocrático. Toda essa burocracia é uma tentativa de demonstrar segurança e impedir problemas como esse aconteçam. Por isso, tudo o que queremos fazer existe muita dificuldade e mesmo assim ainda tem muita gente conseguindo burlar. Quantas vezes você precisou ir a um cartório para autenticar inúmeros documentos, levar documento original e cópia, tudo para provar que você é você? E devido a isso, precisa de lei para praticamente tudo. Dito isso, entendemos que todas as informações disponíveis na internet, elas devem ser privadas e todo o cuidado possível com essas informações. Por isso criaram essa Lei Geral de Proteção aos Dados. Caso vocês não saibam, muitas empresas tinham muita proteção na questão bancária dos seus sites, mas não cuidavam tão bem dos dados dos clientes. É como se tivesse vários seguranças no cofre, mas na sala onde ficam os arquivos dos clientes, qualquer um poderia entrar com muita facilidade e mexer nesses documentos. Imagina empresas que fechavam ou faliam. Elas deixavam todos os documentos expostos para quem quiser ver. E isso também vem acontecendo na internet. Uma informação bem curiosa sobre isso: uma amiga minha trabalhou muitos anos em um banco, foi agredida por um cliente e os seguranças que estavam no banco não fizeram nada. Quando ela processou o agressor, ela descobriu lá no tribunal que os seguranças estavam ali para cuidar do dinheiro e não dos empregados e nem dos clientes. Voltando às empresas, então, elas não cuidavam dos dados dos clientes. O que acontecia e ainda acontece quando você se cadastra num site de e-commerce como lojas virtuais, você tem que preencher seus dados completos, como nome, endereço, e-mail, telefone, celular, RG, CPF. É o básico que eles pedem, alguns até pedem redes sociais. E com esses dados em mãos, qualquer bandido que tiver com eles podem fazer coisas que vocês nem imaginam. O que acontece? Eles pegam todos os dados que eles têm acesso, colocam no e-mail para parecer idôneo, colocam seu nome completo, seus dados para dizer que isso aqui é um banco, olha como nós temos todos os seus dados e até o seu e-mail, até porque os hackers agora poderiam ser muito mais direcionados, saber, eu vou enviar um e-mail para cada um usuário pelo qual eu tenho essas informações. E essas pessoas clicavam no e-mail e automaticamente instalavam um programa que poderiam invadir o seu computador. Outra coisa que acontecia eram fazer ligações e eles entregavam todos os dados para você durante essas ligações e você acredita, realmente é um banco, só um banco que pode ter todos os meus dados. E você acaba passando mais informações que deve e provavelmente você pode passar por sérios problemas. Mas precisamos ir além disso. Acredite se quiser, por mais que tenham leis e cuidado com esses dados nos sites, ainda corremos muito risco sem saber. Por isso é bom compartilhar esse tema com vocês e termos cuidado da forma como nós nos comportamos na internet. Porque não devemos pensar apenas no risco dos nossos filhos, que eu já citei antes, mas o nosso também, porque se o nosso for violado, afeta toda a nossa família. E onde estão esses espiões? Vou contar uma coisa muito curiosa sobre a União Soviética. Quase todas as casas, empresas, haviam microfones escondidos para grampear e ouvir conversa alheia. Inclusive, eu vi um documentário sobre espionagem que havia um prédio da Embaixada Americana que teve que ser completamente demolido e novamente construído de tanto microfone que havia escondido lá dentro.
Deveria ser um tempo bem sombrio, onde era impossível confiar em alguém. Eu estava lendo o livro do Ian Fleming, Da Rússia com Amor, e ele fala, como em todo lugar na Rússia, o carro era indício de funcionário público, e um funcionário público só podia ser sinal de perigo, porque eles eram fortemente ligados ao sistema do governo, para vocês verem o pavor que a população tinha só de ver um carro passar, pois apenas funcionários do governo eram os únicos que tinham carros. E apesar disso, aparentemente, ser algo do passado distante, lá na época da União Soviética, isso pode acontecer ou já está acontecendo com apenas pequenas mudanças da forma como nós nos lidamos com a internet e os equipamentos que estão conectados a ela, e poderá chegar na sua casa apenas com alguns cliques. Se vocês viram a entrevista do Edward Snowden para o Glenn Greenwald, ele relatava que tinha acesso a qualquer e-mail de qualquer pessoa do mundo apenas com um clique, no tempo que ele trabalhou na CIA, se eu não me engano. E se você pensar hoje, praticamente todos os equipamentos eletrônicos possuem microfone, ouvem tudo que acontece na sua casa e damos autorização para isso acontecer. Os notebooks já têm microfones embutidos e geralmente ficam ao lado da câmera de vídeo. Quem tem aqueles equipamentos como Alexa, que ouve tudo que falamos para receber comando. Tem uns smartwatches que tem microfone e, curiosamente, eu estava olhando o controle remoto da minha televisão, tem um microfone para utilizar o controle de voz através dele. Você acha que eu estou paranoico? Alguns anos atrás, uma empresa que fabricava televisores alertou os clientes para tomar cuidado com o que conversavam na frente dos televisores, porque havia microfone dentro deles e poderia haver vazamento dessas conversas. Sem contar que as câmeras que estão por todos os lados, seu celular tem duas câmeras, uma na frente, outra atrás. Notebooks vêm com câmeras e por aí vai. Inclusive, há casos de pessoas que tiveram as câmeras dos seus notebooks hackeadas. Isso acontece por causa de pessoas que não davam muita atenção e permitiam instalar programas espiões quando você clica em links sem saber que você recebe por e-mail ou até por SMS no celular. E há alguns anos, algumas empresas de e-mail gratuito estavam lendo nossos e-mails através de algoritmos, nossas correspondências, para vincular o conteúdo que tinha dentro deles com propagandas que você via na internet. É a mesma coisa que alguém entrasse lá na sua casa, abrisse a sua caixa de correio, pegasse todos os papéis de correspondência, lessem para colocar propagandas dentro da própria caixa de correio que você tem. Até onde eu saiba, isso acabou. Agora, recentemente, muita gente tem reclamado que seus telefones celulares têm ouvido o que falamos. Você fala sabão em pó, próximo ao celular e começa a receber propagandas de marcas desses produtos em todos os lugares. Dito isso, precisamos agora entender um pouco sobre como podemos ter mais privacidade na internet. Porque muitas vezes não lemos aqueles termos de consentimento onde dizemos ok, só para poder utilizar um aplicativo. Mas como eu disse, muita gente tem ficado refém e dependente disso e é praticamente obrigado a assinar esses termos de consentimento para poder utilizá-los. Uma empresa que não está na internet hoje, principalmente nas redes sociais, está praticamente desconectada do mundo e terá muita dificuldade de divulgar o seu trabalho e captar novos clientes. Outra coisa que precisamos saber é sobre as nossas responsabilidades com relação a isso. É igual quando adquirimos um cartão de crédito. Assinamos o contrato e é só atrasar uma parcela para saber que devia ter lido com mais cautela o contrato assinado. Entenda, essas empresas não gastam muito dinheiro para manter uma estrutura de computadores para você postar gratuitamente isso. Não existe almoço grátis. Pense bem que em cada loja virtual que você coloca os seus dados pessoais para comprar um produto, você pode estar suscetível a qualquer tipo de exposição. Da mesma forma que tudo que você publica de imagem, ela pode até nem ser sua. Outra questão da privacidade é saber o que é e não é privado. E hoje com as redes sociais, onde todo mundo posta quando acordou, café da manhã, almoço, janta, quando está indo trabalhar, quando está saindo do trabalho e por aí vai. Até que começam a publicar coisas que deveriam ser mais íntimas, ou seja, privadas. Casais entrando em discussão publicamente na internet, confusões familiares e fotografias. Pelas redes sociais, uma pessoa mal intencionada sabe que você viajou e sua casa está vazia. Ele sabe os itens de valor que tem dentro da sua casa, só olhando sua
rede social. Recentemente eu vi uma entrevista do empresário Flávio Augusto e ele disse que muita gente pergunta como é que é seu dia a dia e ele diz: não tem tempo. E quando você olha as redes sociais dele, você vê que ele focou bastante em ajudar as pessoas a empreender. Raramente ele posta uma fotografia, mas é bastante textos respondendo às perguntas dos seus seguidores. É o foco que ele utiliza nessa rede social, ou seja, publica aquilo que realmente é necessário. Quando eu e minha esposa começamos nosso relacionamento, muita gente intrometida começou a cobrar dela por que não estávamos com um relacionamento sério aparecendo na nossa rede social e nem termos fotografias juntos. Isso demonstra que as pessoas estão sempre de olho nas suas redes sociais. Quando a minha esposa engravidou, demoramos até para contar às pessoas mais íntimas. E para o resto das pessoas, só quando nasceu. Mesmo assim, só postei na internet dias depois de ele ter nascido. Algumas pessoas se surpreenderam com a notícia porque eu não fiz aquelas regras de etiqueta da internet onde as pessoas postam a hora que fez o teste de gravidez, mostram ultrassom e por aí vai. Existem coisas que não devemos falar na internet para todos lerem, mas deveria ser falado de forma mais privada ou até em uma consulta com seu psicólogo. Então eu vou dar uma lista de coisas para vocês observarem na internet, mas essa lista é apenas sugestões, não estou obrigando ninguém a fazer nada. Acredito que isso seja mais para você refletir sobre o assunto. Vamos lá? Primeiro, revise suas redes sociais. Se você tem ela há muitos anos, veja o que você andou falando antigamente, principalmente os mais jovens que eram mais imaturos. Tem gente que tem rede social tão antiga que tem declaração para ex-namorado, ex-marido, sem contar aquelas pessoas que discutem ou fazem muitos desabafos. Lembrando que, apesar de não ser ético, algumas empresas olham suas redes sociais dos seus futuros funcionários até antes de contratá-los. Você pode falar coisas que podem te trazer problemas, principalmente pessoas que falam mal da empresa ou dos chefes nas redes sociais depois que eles são demitidos. Você acha que uma futura empresa confiará em contratar você depois disso? Eu soube até de um caso de uma pessoa que teve o visto negado para entrar em um país porque falava coisas na internet que não deveria. Segundo, cuidado com as fotografias. Quando for fazer essa sua revisão nas suas redes sociais ou antes de publicar algo, evite fotografias no interior da sua casa e principalmente dos objetos de valor que você tem na sua casa. Isso pode ser um problema sério porque muita gente publica objetos que pode chamar a atenção de ladrões. Você não mora nos Estados Unidos que as casas nem têm muros. Recentemente um influenciador digital teve sua casa roubada porque ele colocava tudo em exposição, relógios, joias. E veja o vídeo sobre exposição de crianças na internet, para você ter mais cuidado quando você expõe seus filhos na web. Mas muita gente tem muitas coisas de valor dentro das suas casas que deveriam tomar um pouco mais de cuidado. Terceiro, cuidado com fotografias íntimas, principalmente mulheres que já realizaram ensaios fotográficos íntimos. Inúmeros modelos já fizeram o mesmo em revistas e se arrependeram e queriam apagar esse histórico por causa dos filhos, quando se casam. E essas fotografias, quando caem na internet, é muito difícil elas sumirem. Eu mesmo, como fotógrafo, cheguei a realizar ensaios nesse tema, mas nunca publiquei na internet. E alguns anos atrás, eu até apaguei essas fotos do meu computador, justamente para evitar que alguém roubasse esses dados. E no vídeo que eu falei sobre exposição de filhos, falei que encontrei fotografias de crianças completamente sem roupa na internet, feita por fotógrafos profissionais. Cuidado com isso, pessoal. Quarto, vai viajar? Evite postar fotografias enquanto estiver viajando. Poste quando voltar. Muitos ladrões podem estar de olho esperando que você viaje. Já houve muitos casos de caminhões de mudança que entraram em condomínio e levaram todos os objetos imóveis de uma casa inteira. Geralmente, até quando eu estou na cidade, eu costumo postar fotografias horas ou até dias depois nas redes sociais, da onde eu estava. Se você está vendo alguns stories agora, pode ter certeza que não foi feito na hora que eu publiquei. Nesse caso, eu recomendaria você a comprar para a sua casa uns sensores que você coloca na porta para saber quando a porta é aberta ou fechada, que você recebe instantaneamente no seu celular
um aviso que a porta foi aberta. E também câmeras de vídeo, que tem alertas de movimentos e de pessoas quando entram na sua casa que enviam para o seu celular. Mesmo que você tenha sua rede social privada, apenas para pessoas mais próximas verem, nunca sabemos quem são os nossos seguidores. A quinta dica é: tenha 2 e-mails. Um primeiro e-mail você usa como e-mail pessoal, para você cadastrar suas redes sociais, e um segundo e-mail para você fazer o cadastro dos sites dessas empresas. Eu fiz isso e foi ótimo, porque o meu e-mail pessoal, eu sei que se chegar algo, é uma coisa muito importante. E nesse e-mail que eu tenho separado para sites de compra que eu dou por aí, eu fico recebendo inúmeras propagandas de sites que provavelmente eles divulgam por aí sem a nossa autorização. Mais uma quebra dessa lei de proteção aos dados. Cara, eu odeio esse cara que fica apitando com essa moto a madrugada toda. E quando for criar essa segunda conta, faça em empresas diferentes. Por exemplo, você pode ter uma conta no Google e outra conta no Hotmail ou Yahoo. Tem umas empresas de e-mail bem interessantes por aí, porque às vezes as empresas dão problema e você pode ficar completamente sem acesso. Pelo menos você tem como equilibrar um pouco isso. E hoje você pode instalar aplicativos no seu celular que automaticamente ficam verificando que seus e-mails chegaram. O próprio iPhone tem, e eu não sei como é que é no Android. Às vezes nós temos uma conta de e-mail tão antiga e nós fizemos cadastros em tantos lugares que chega tanto e-mail, mas tanto e-mail, que quando chega algo realmente importante que você precisa olhar, vai para uma caixa de spam ou você nem percebe que chegou algo importante. Quando as suas redes sociais estão no e-mail separado, caso haja vazamento de dados desses sites que geralmente vazam, sua conta principal não estará exposta. Inclusive, quando você cria uma conta aqui no canal do YouTube, é altamente recomendado que você crie um e-mail específico apenas para acessar o YouTube, justamente porque ultimamente tem tido muito roubo de contas. E eu tenho um e-mail exclusivo para passar aqui nas minhas redes sociais para futuros clientes, que é o contato@larrion.com.br. Eu sei que todo e-mail que chegar nessa caixa é porque alguém recebeu meu cartão de visitas ou viu nas minhas redes sociais. Não tenho nada cadastrado nesse e-mail, é só para trabalho. A sexta dica é: tenha 2 números de celular. Se você vende algum produto ou serviço na internet, nunca utilize seu celular principal para expô-lo. Tenha 2 linhas. Já vi alguns profissionais e até fotógrafos que usam o seu celular pessoal para trabalho. Não faça isso. A linha de trabalho que você utiliza para divulgação, use apenas para isso. Aproveite, se você tem muitos grupos no WhatsApp, você também separa para este fim. Essa sua linha pessoal ou principal, você usa para dar às pessoas mais íntimas e também para fazer o registro das suas redes sociais ou e-mail, que eles estão pedindo agora esse número para fazer a autenticação. Muitos meliantes na internet estão vendo o número de celular das pessoas que elas divulgam nas redes sociais. O que acontece? As pessoas elas clonam para roubar as redes sociais das pessoas, clonar o WhatsApp e pedir dinheiro dos seus contatos. Isso tem acontecido bastante, porque as pessoas elas divulgam a sua linha principal nas suas redes sociais. Nunca faça isso, porque quando o meliante ele tem o seu telefone principal, ele apenas clona o seu número, pede para que envie uma senha para SMS nesse celular e ele consegue furtar a sua conta desta forma. E assim você consegue evitar que alguém descubra o seu número registrado nas autenticações, quando você tem uma linha separada, ou até em sites comuns. E nesse chip também, e não esqueça de sempre habilitar no chip para pedir a senha do PIN. Toda vez que você desligar e ligar o seu celular, ou ele precisar ser reiniciado, ele vai pedir essa senha. Se você tiver iPhone, você pode ter até 2 WhatsApp, utilizando o WhatsApp Business para trabalho e o WhatsApp comum para os mais íntimos, e pedir para a operadora registrar o eSIM e você usar o chip e ter 2 linhas ao mesmo tempo, porque agora tem essa possibilidade nos modelos mais novos de iPhone. Eu não sei como é que funciona no Samsung, eu sei que boa parte deles já tem 2 chips, não é? Muitas pessoas utilizam o telefone da empresa, o mesmo que o pessoal, e tem tido muito roubo dessas contas de WhatsApp. Então tome muito cuidado com isso. A 7ª dica é: se você vai ter reuniões importantes na sua empresa, evite deixar celular, smartwatch, aparelhos eletrônicos, televisão por perto. Muitas empresas têm televisores em salas de reuniões. Informações importantes podem ser vazadas, como foi o caso da empresa que eu citei agora há pouco. Consultórios médicos e de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras também devem ter um pouco mais de cautela com isso também.
8ª dica, compre máscaras para webcam no seu notebook que você pode utilizar também no seu tablet e no seu celular. Quando for usar, você abre a câmera para ser vista. Soube de muitas histórias de pessoas que tiveram seus notebooks hackeados dessa forma. Ou então você utiliza mesmo uma fita isolante para tapar a webcam. Eu utilizo aqui no meu tablet esta máscara. A gente abre e fecha quando precisa utilizar. Assim ela sempre fica tapada. A 9ª dica, que ainda tem a ver com essa questão de máscaras, é cuidado com quem faz a manutenção no seu computador, principalmente se você tem dados importantes salvos dentro dele. A atriz Carolina Dickman, se eu não me engano, ela levou seu notebook para manutenção e foi dessa forma que roubaram suas fotos íntimas. Tanto que foi criada uma lei com o nome dela sobre fotografias que são vazadas na internet. Nunca se sabe quem são os técnicos que vão mexer no seu computador. Eles podem instalar arquivos, programas, mexer em coisas que não se deve e inclusive instalar programas que podem ver a sua câmera remotamente. 10ª dica, cuidado com a nuvem. Muitas pessoas se acostumaram a salvar suas fotografias apenas na nuvem e isso é bastante arriscado. Compre HDs para armazenar os seus arquivos. Em um dos primeiros vídeos do canal chamado Organização e Cuidados com Suas Fotografias, eu falo mais profundamente sobre armazenamento na nuvem e HDs. Dê uma olhada lá. Bom pessoal, estamos vivendo em um mundo muito louco. Nunca sabemos quem estará ouvindo nossas conversas em nossa casa com tanto equipamento eletrônico que nós temos. Por mais que tomemos todo o cuidado, até eu me descuido algumas vezes. Podemos estar sujeitos a ter nossa privacidade invadida por um pequeno deslize. E infelizmente, a maioria das vezes, somos nós que expomos sem nos dar conta disso. Ainda mais hoje em dia que ter opinião é um assunto que gera muita desordem. Eu não sei se a tecnologia irá retroceder para termos privacidade. Acredito que isso é um incentivo para nós largar o celular enquanto estivermos na mesa comendo, desligar nossos televisores e dar mais atenção às pessoas e aos nossos filhos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir. Isso ajuda bastante na divulgação do canal. Sigam minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo e até breve.